Olá pessoas, quinto episódio aqui no canal dos casos Missing 411 e é claro que esse é um dos casos que deixam mais perguntas do que respostas, então vamos começar. Em 25 de janeiro de 2002, Christopher Tompkins era um jovem de 20 anos que morava com a sua mãe. Dizem que ele era um rapaz bem quisto e geralmente uma pessoa feliz. Ele trabalhava em uma empresa de topografia local no condado de Harris, na Geórgia. A sua mãe conhecia o proprietário da empresa, pois ela cuidava dos filhos do dono. Christopher chegou ao trabalho às 8 da manhã, como de costume, deixou seu carro no escritório e foi com um colega para o local de trabalho daquela manhã, em Ellerslie, Geórgia. A equipe desse trabalho era composta por 4 homens, cada homem estava espaçado a cerca de 15 metros de distância um do outro, enquanto trabalhavam na mesma direção pela floresta, com Christopher sendo o último da fila. Eles mantinham comunicação regular uns com os outros. Depois do almoço, um dos colegas estava conversando com Chris e, em certo ponto, esse rapaz da frente olhou para trás em direção ao Chris, que havia acabado de falar com ele momentos antes e, de repente, parou de responder. Então, ele descobriu que, na verdade, Chris não estava mais ali. O que não fazia sentido, porque o homem tinha acabado de responder segundos antes, mas agora não havia nada. Não ouviram nenhum barulho ou viram nada, simplesmente Chris parou de responder. Esse topógrafo chamou os outros e eles vasculharam a área, mas o que encontraram só tornou tudo ainda mais estranho. Na área onde Chris foi visto momentos antes, eles viram uma das suas botas presa numa cerca de arame farpado que corria ao longo da estrada. Segundo eles, não encontraram nenhum outro sinal e então ligaram para o 911, que é o canal de emergência nos Estados Unidos, o que seria equivalente a 190 no Brasil, para relatar o desaparecimento do seu colega de trabalho. A polícia informou que só poderia iniciar a investigação após o período obrigatório de 24 horas. A busca da polícia no dia seguinte descobriu no chão um monte de moedas soltas, como se tivesse caído do bolso do Chris, algumas de suas ferramentas e um pedaço de tecido azul que correspondia ao material da calça do Christopher. Alguns fatos dessa história. A mãe do Christopher só foi informada que ele estava desaparecido por volta das 4h15 da tarde daquele dia. Ela perguntou por que demoraram tanto para alguém informá-la sobre o que estava acontecendo. A mídia não fez muita cobertura desse caso e a família teve que lutar muito pela exposição desse desaparecimento. Os colegas de trabalho nunca foram nomeados como suspeitos, embora 2 deles tivessem passado criminal e um foi até para prisão logo depois de um crime violento. Um outro colega acabou contratando o advogado na semana seguinte do desaparecimento do Christopher. Até hoje ninguém sabe o porquê que ele contratou esse advogado. A polícia afirmou publicamente que o Chris provavelmente apenas saiu para começar uma nova vida sem dizer nada a ninguém. Já a mãe do Christopher, na verdade, acredita que os colegas sabem mais do que estão dizendo e também acredita que o Christopher não está mais vivo e provavelmente sofreu algum tipo de violência naquele dia. Bom, 5 meses após o desaparecimento do Chris, um fazendeiro local na área encontrou uma bota em uma parte pantanosa da propriedade. Isso estava a cerca de 900 metros de onde Chris desapareceu. Essa bota mais tarde seria identificada como realmente sendo de Christopher Tompkins e foi determinado que estava a menos de 1 quilômetro do local onde ele desapareceu. Existem várias teorias sobre o desaparecimento dele, porém nenhuma delas apresenta evidências concretas. Até hoje o caso está aberto sem resolução. O que você acha que aconteceu com Christopher Tompkins? Diga aí nos comentários. E é isso, pessoal. Se vocês se interessam nessas histórias assim como eu, gentilmente dê um empurrão no botão de curtir, no botão de se inscrever e, por que não, ativem também todas as notificações para não perderem o próximo episódio.